Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguirmos com o vídeo, você que não é inscrito, se inscreve aí, deixa o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas que também gostam. Ativem as notificações do canal tocando o sininho, lá na opção Todas. E aí, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, rapidinho você vai ser notificado. Se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E hoje trago para vocês aqui uma história, ou melhor dizendo, um conto, da página Mundo Obscuro, por Carlos Alexandre Ehrlich, intitulado Você acredita em fantasmas? Os corvos grasnam entre as várias lápides que estavam cobertas pela névoa do orvalho da manhã. Obrigado por ter atendido o meu chamado, Sr. Lester, disse o homem de terno e cabelos grisalhos para o jovem que o aguardava próximo a uma das lápides. Pode me chamar apenas de Lester, meu bom senhor. Não podiam escolher um local menos sugestivo, Sr. Jorge? Questionou o rapaz com um olhar de desconfiança. Peço desculpas. Meu patrão é metódico e um pouco peculiar. Ele exigiu que fosse nesse local a sua contratação. Caso aceite, aqui está o pagamento, disse o velho homem, entregando um envelope para o rapaz. Na traseira do envelope tinha um endereço e um horário, o qual Lester deveria comparecer caso aceitasse o trabalho. Então o mesmo observa o cheque dentro do envelope e, ao ver que se tratava de uma quantia exorbitante de 100 mil, valores que ele só tinha recebido ao prestar trabalhos para grandes empresas, pois serviços particulares como aquele que estava sendo requisitado eram valores menores, no máximo 20 a 30 mil. Eu aceito, mas gostaria de saber o motivo desse serviço pagar tão bem, disse o rapaz, enquanto guardava o envelope em seu casaco. Lamento dizer, mas os caprichos do meu patrão não são do seu interesse. Se quiser e garantir que irá cumprir com o que for cobrado por meu chefe, o senhor já pode depositar o cheque em sua conta bancária. As demais informações serão passadas para você e para Sir William, no dia e local marcados no envelope, disse Jorge, com um tom de desconforto em sua voz. William Brown? Questionou o rapaz, que recebeu como resposta apenas um leve aceno de cabeça antes de se retirar do cemitério para seu carro luxuoso. Pensando ser um golpe ou pegadinha, Lester decide depositar o cheque no mesmo dia, que, para o seu espanto, era verdadeiro, pois em poucas horas o valor estava em sua conta bancária. Mais de uma semana se passa até a chegada da data marcada no envelope. O endereço que estava marcado no envelope o levou até um galpão nas docas. Enquanto observava o local, tivera sua atenção chamada. Era Jorge que o convida a entrar no galpão. Ali no meio dele estava um homem que aparentava ser mais novo até mesmo que o próprio Jorge, mas estava muito debilitado e em uma cadeira de rodas, com um cilindro de oxigênio, o mesmo
com a ajuda de seguranças que o rodeavam, se levanta e, com uma voz fraca, diz: "É um enorme prazer conhecer o caçador de charlatães mais famoso da atualidade. Me chamo Arthur, Sr. Lester", disse o homem, esticando sua mão para cumprimentar o rapaz, que retribui o cumprimento, questionando qual era o serviço requisitado. Direto ao ponto, como eu imaginava. Tosses e risadas se misturavam. Existe uma ilha isolada, não muito longe daqui, que é temida até mesmo pelos pescadores, que têm medo de sequer se aproximar muito dela. Os poucos residentes da ilha ou turistas que ousaram ter contato com a mesma relatam fenômenos e atividades paranormais, até mesmo desaparecimentos e mortes misteriosas. Eu comprei uma enorme mansão que fica afastada da vila principal. Você e o Sr. William e mais um pequeno grupo de pessoas que eu tenho total certeza que são charlatões devem passar uma semana lá. O motivo de eu ter escolhido o senhor é porque sei que não faltaria com a verdade em um trabalho como este, e peço encarecidamente que você e o Sr. William não discutam durante o trabalho. Se quiserem nem se falar, por mim tudo bem. Cada um tem uma função. A dele é de relatar o que ele achar que são fenômenos sobrenaturais genuínos, e a sua, de achar explicações racionais. Já os caças-fantasma fajutos que vão junto a vocês, é de caso, se a ilha seja realmente mal assombrada, me mostrarem o quão emocionante é o contato com o outro lado. Já se não for, é mostrar o quanto são patéticos. Não se preocupe, a reunião com o Sr. William foi mais cedo e ele recebeu as mesmas regras que você. Quanto aos outros, apenas ignore. Tenho certeza que a quantia paga é o suficiente para que o faça. Lester acenou com a cabeça, informando que tinha entendido, antes de ser convidado por George a seguir para as docas até o barco. Você acredita em fantasmas, detetive? Disse Arthur, enquanto Lester deixava o galpão sem responder à pergunta. George guia o mesmo até um enorme barco que esperava nas docas. Assim que os dois embarcaram, Lester percebe a presença de seu rival William Brown, um famoso investigador paranormal que várias vezes tinha atacado a imagem do detetive, alegando que o mesmo criava provas para desmerecer os videntes e médiuns, que ele desmascarou como sendo charlatões e falsos. Como requisitado pelo cliente, o detetive apenas o ignora, juntamente com os outros 5 rostos conhecidos. Os idiotas do grupo Caça-Almas: Lúcia, Marcos, Albert, Júlia e Gabriel. Produtores de conteúdos fakes para adolescentes em plataformas de vídeos da internet. Após cerca de 3 horas, já era possível ver a ilha no horizonte. A mesma possuía uma aura sombria e grotesca mesmo daquela distância.
Os murmúrios dos caças-almas sobre como iriam caçar vários fantasmas na ilha começaram a incomodar Lester, que sobe para o segundo andar do barco para fumar o seu cigarro. E enquanto fumava, William se aproxima dele e puxa a conversa. Peculiar, né? A equipe escolhida por Arthur para esse trabalho. Um homem que jura que o sobrenatural existe. Um detetive que vive para desbancar o que acredita no sobrenatural. E por fim, 5 idiotas que se assustam até mesmo com o vento e fazem seus seguidores acreditarem que isso é um fenômeno real. Sorrindo. Eu acho que isso aqui é um puta desperdício de dinheiro e de tempo. Mas não ligo, meu cheque já foi compensado. Aquilo ali é apenas uma ilha velha, com muito tempo de existência humana, que criou crendices e lendas que fazem pessoas verem fantasmas que não existem em sombras e acidentes. Lester dá uma boa tragada no restante do seu cigarro antes de jogá-lo ao mar. Você estudou sobre a história da ilha? Questiona William, que recebe como resposta apenas um aceno negativo com a cabeça de Lester, que sai andando para o andar de baixo. Não demora, ao se aproximarem da ilha, Jorge reúne todos e informa que o desembarque seria feito por botes, pois o capitão do navio se recusava a atracar na ilha, por medo das histórias sobre o local, pois alguns amigos seus tinham sumido ao atracarem na mesma décadas antes. Então, após os marinheiros ajudarem a carregar os equipamentos para os botes, logo o grupo segue até terra firme. Haviam 2 jipes deixados na beira do porto para facilitar a locomoção pela ilha. Então, após ajudarem o grupo a carregar as coisas nos carros, eles avisam que iriam ficar ali, aguardando o Sr. Jorge, pois também temiam andar pela ilha. Após os veículos carregados, o grupo segue ilha adentro, passando pela pequena cidade da ilha, que mais parecia abandonada, com apenas alguns habitantes olhando de canto, curiosos por suas janelas. Em algumas delas havia uma peculiaridade: pessoas vestidas como clássicos fantasmas de histórias infantis, com lençóis sobre seus corpos e buracos nos olhos. Ao ver aquilo, Lester começa a rir, se perguntando qual seria o motivo de tal tolice. Ao se aproximarem da propriedade, percebem que o terreno era enorme e cercado por uma grande muralha de pedra. Após adentrarem a mansão, que parecia bem cuidada por dentro, ao contrário de seu exterior, que era horripilante, Jorge começa a passar as informações ao grupo. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a seu local de trabalho, a Ilha das Almas, conhecida por brutais contatos sobrenaturais, que começaram após a estadia de um barão que veio para cá se esconder de conflitos há cerca de mais de 100 anos atrás. Dizem que ele praticava magia negra para favorecer suas tropas no campo de batalha, praticando ou não, seu fim nesta mansão foi macabro e brutal. Vocês têm
uma semana para estudar e catalogar fenômenos na despensa e nos freezers. Tem comida para mais de um mês, então fome não vão passar. Temos energia solar e geradores, então não se preocupem, não faltará eletricidade, internet somente dentro da mansão. Aqui não pega sinal de celular. No escritório tem telefones via satélite para casos de extrema emergência. Vejo os senhores daqui a uma semana. Espero que tenham uma ótima estadia, afirmou Jorge antes de sair da mansão em direção ao porto da ilha. No primeiro dia, o grupo somente se acomodou em seus quartos e, perto do anoitecer, fizeram uma pequena reunião para rotacionar. Os cozinheiros no primeiro dia seriam Marcos e Lester, que, durante o preparo do jantar, trocaram algumas palavras. Cara, eu sou muito seu fã. A forma como você consegue prever a ação das pessoas, mesmo os mais inteligentes, caíram para você. Grande detetive Lester, exclamou Marcos em um tom de animação. Agradeço seu elogio, mas isso não muda que você e seu grupo também se encaixam em meio aos mentirosos que eu desmascarei. Só ainda não valeram o dinheiro de alguém para custear o meu tempo derrubando as máscaras de vocês, respondeu Lester com a voz firme. Ok, entendi. Você não é de muitos amigos. Eu confesso que tudo o que fazemos é pela audiência e dinheiro. Mas qual o mal nisso? Não faz mal algum dar a pessoas um bom espetáculo, questionou Marcos, enquanto retirava a carne do forno. Meu problema pessoal não é com charlatões do seu tipo, que ganham dinheiro produzindo conteúdo para adolescentes idiotas, mas sim famosos que enganam pessoas à beira da morte ou em situações frágeis, arrancando seus últimos centavos de seus bolsos enquanto fazem eles acreditarem que existirá uma continuação, que conseguiram falar com os seus entes queridos que tanto fazem falta. Esse tipo é meu alvo. E para minha sorte, eles geralmente se metem com pessoas que pagariam fortunas para desmascarar suas mentiras ao público, respondeu Lester, ainda com um tom de voz nada amigável. Após o jantar, todos foram para seus quartos. Era uma noite quente de verão. Então, o detetive aproveita a sacada de seu quarto para fumar um cigarro, enquanto aproveita a brisa fria que vinha do mar. Porém, enquanto estava distraído olhando a paisagem, ele percebeu aos pés da escada algo no mínimo estranho. Um daqueles aldeões cobertos por um lençol estava ali, parado, imóvel, como se estivesse naquele local para observar alguma coisa. Lester sorriu e em sua mente chegou à conclusão de que poderia ser alguém pago por Arthur ou Jorge para assustar ele e os demais. Então, após terminar o seu cigarro, foi dormir. No dia seguinte, Lester decide andar pela ilha,
Para não ter que levar nenhum dos outros participantes juntos, ele decide ir caminhando. E após cerca de 30 minutos, ele chega a uma espécie de porto abandonado, que, para o seu espanto, estava cheio de barcos, a maioria em estado deplorável devido à ação do tempo e da natureza. Ele os observa. Pareciam ter sido abandonados ali sem motivos aparentes, pois, após algum tempo de exploração, ele percebeu que a maioria deles não pareciam ter danos graves, que os levariam a serem abandonados por seus donos. Enquanto explorava mais alguns, o detetive ouviu passos e, ao olhar, viu um velho senhor andando na beira da doca. O velho homem se aproximou e o cumprimentou, falando com o rapaz sobre aquele cemitério de barcos. Vejo que achou a doca dos esquecidos. Todos os barcos que foram abandonados aqui na ilha, no porto, são realocados para cá. Lester questiona o senhor sobre o porquê as pessoas abandonavam os barcos na ilha. Ninguém sabe. Sumiram ou fugiram com outro barco. Talvez tenham sido levados pelos espectros da ilha. Olha, garoto, você e seus amigos devem ir embora antes que seja tarde. Lester fica irritado ao ouvir aquilo e questiona o homem, que sai andando pela praia e ignorando suas perguntas. Após explorar mais um pouco, ele retorna para a mansão e durante o jantar ele comenta sobre o velho estranho e o cemitério de barcos. Os demais começam a comentar com ele que aquele era um dos lugares mais famosos da ilha, pois ficavam os barcos que pertenciam às pessoas que tinham vindo à ilha e sumido. Também comentaram que tinham ido à vila, mesmo contra as recomendações, e tinham visto novamente aquelas pessoas estranhas na janela. As horas se passam e novamente o detetive sai à sacada para fumar o seu cigarro antes de dormir e novamente ele vê aquela pessoa estranha. Mas, para o seu espanto, agora ela estava acompanhada por mais duas pessoas vestidas igualmente com aquele lençol macabro. Lester estranha e começa a não achar aquilo tão engraçado. Pois e se não fosse uma pegadinha, mas sim alguns moradores psicopatas da ilha? Lester então termina o seu cigarro e volta para dentro, onde dorme até cerca das 3 horas da manhã, quando foi acordado com choros femininos vindos dos corredores. O detetive imediatamente se levanta e, com sua arma em mãos, vai verificar a fonte do choro. Mas a mesma parecia estar mudando de lugar. Descendo ao andar de baixo, ao correr para tentar acompanhar o som, ele vê de relance uma silhueta feminina adentrando a sala da lareira. Mas ao entrar no local não havia ninguém. Ele procura por todo o cômodo e, ao não encontrar nem pistas do paradeiro da silhueta, sente um arrepio percorrer sua nuca. Mas, ao pensar melhor, chega à conclusão que deveria ser alguma ilusão de ótica usada pelos charlatões do grupo de caçadores de almas. Lester, então, retorna para o seu quarto muito zangado com a situação, mas decide que não comentaria nada no dia seguinte para não dar o gostinho da vitória para os demais. No terceiro dia, os demais membros dos caçadores de almas pareciam empolgados e felizes.
o que aumenta ainda mais a crença de Lester que os mesmos eram os responsáveis pelo suposto fantasma na noite anterior. Mas apesar de seu mau humor pelo ocorrido, o mesmo prefere deixar passar. As horas se passam e os membros do grupo fajuto saem para explorar umas ruínas de um antigo forte não muito longe da mansão. Lester novamente fica sozinho com o seu rival William. "Você pode me dar um dos seus cigarros?" questionou William, olhando para o maço de cigarros nas mãos de Lester, que de pronto lhe entregou um cigarro. "Não sabia que você fumava. Desse jeito vai acabar se juntando aos seus fantasmas mais cedo", disse Lester em um tom de piada. "Não se preocupe, não é um hábito frequente. Só fumo quando estou muito estressado. Esse lugar, a história dele, deixa uma energia muito pesada sobre essa casa, sobre a ilha no geral", disse William, enquanto acendia o cigarro. "Desembucha logo. Já faz 2 dias que você vem tentando me falar sobre a história dessa ilha, dando indiretas do porquê ela é tão temida. Vou te dar uma chance de me contar sobre ela. Se me convencer, pode ficar com o resto desse maço de cigarro", disse Lester antes de pegar um cigarro. Bom, a ilha já tinha uma fama nada legal devido a alguns naufrágios que ocorreram aqui perto, mas tudo mudou quando o barão, herdeiro dessas terras, se abrigou aqui durante uma época de guerras. Sua facção estava perdendo e ele teve que fugir para cá. A princípio não havia nada diferente, só um idiota cruel. Mas com o passar das semanas, os habitantes começaram a perceber algo estranho. Sons horríveis e desumanos eram ouvidos vindo do forte, onde os idiotas estão indo hoje explorar. Mas além disso, crianças da vila começaram a sumir e logo empregados da grande mansão começaram a espalhar o boato de que, em desespero por estar perdendo, o barão começou a se afundar em estudos do ocultismo para dar uma virada na guerra. E logo os que vazaram esses comentários também sumiram. Após isso, uma doença também recaiu sobre o lugar. Uma doença que fazia os infectados perderem a vontade de comer. Em seguida, sua pele começava a se desmanchar, deixando os músculos e os ossos aparentes, o que os deixavam sensíveis ao sol. Eles então começaram a usar lençóis, sabe? Igual fantasmas de desenho, só com os furos dos olhos e do nariz, o que só aumentou a fama da ilha. Mas a tragédia mesmo ocorreu quando várias crianças sumiram de uma vez. Elas foram encontradas, vestidas com lençol, igual os doentes, mortas, sentadas nos bancos da igreja local. Por motivos óbvios, eles associaram o ocorrido ao barão, que já estava com o seu poder sobre o povo enfraquecido. Tomados por ódio, os moradores da vila se armaram e começaram um motim, indo em direção à mansão. Mas, para seu espanto, ao chegarem na mesma, os soldados dele e empregados estavam em frente ao portão, traumatizados e com medo. Gritos desumanos eram ouvidos vindo da mansão, e ao questionarem o motivo, as testemunhas contaram que, ao descobrir o que o barão havia feito com crianças,
A baronesa teve uma imensa discussão com ele, antes de ser agredida e perseguida por ele, escada abaixo, até a sala da lareira. Ela estava grávida dele, mas nem isso foi o suficiente para impedir a atrocidade que ele faria com ela. O barão arrancou os 2 olhos dela com uma colher de chá e a jogou dentro da lareira. Ele ficou assistindo ela gritar e se debater no fogo até o seu último suspiro. Percebendo que o mesmo já tinha perdido a sua humanidade e sanidade mental, os empregados saíram correndo em busca de ajuda dos guardas que retornaram para dentro da mansão. Descobriram que ele tinha se trancado no escritório. Eles tentaram contato, mas após a primeira batida na enorme e resistente porta de madeira, os sons e gritos animalescos começaram, os fazendo recuar. Os revoltosos moradores e os guardas, após quase 1 hora em frente à mansão, decidiram em um ato de coragem que iriam arrombar as portas do escritório e descobrir a fonte dos gritos e sons macabros. Após um bom tempo e esforço, eles conseguiram arrombar e assim que as portas caíram, o grito e os sons misteriosos pararam. Porém, o que acharam lá dentro os deixou assombrados e confusos. Ele tinha se enforcado no lustre do escritório, mas além disso tinha usado seu punhal para abrir de seu peito a sua barriga, deixando seus órgãos caírem ao chão. Naquele olhar já não existia uma centelha de vida há mais ou menos 1 hora, o que os deixou assombrados, se perguntando de onde vinham os gritos e os sons estranhos. Após isso, a ilha teve a fama de amaldiçoada e vários acontecimentos se seguiam. Terminou de dizer William, enquanto dava uma boa tragada no cigarro. Lester joga um maço de cigarro nas mãos de William e, rindo, comenta que o mesmo iria precisar de mais que apenas um cigarro, após uma história tão macabra como aquela. Mesmo que o detetive não acreditasse na parte sobrenatural, ele, em seus anos de trabalho, sabia que sempre haveria um pingo de verdade por trás das histórias. Histórias fantasiosas contadas sobre lugares muito antigos, como aquela ilha. O detetive então decide pesquisar pela primeira vez sobre o local e, para o seu espanto, boa parte da história era real. Tirando as lendas e coisas sobrenaturais, o barão realmente tinha matado crianças e outras pessoas da ilha, como ele ter tirado a sua vida de maneira brutal e de sua esposa também, e grávida. Fora isso, também a misteriosa doença incurável que recaiu sobre a ilha por décadas. O restante do dia corre normalmente, sem nada normal. Durante o jantar, os caça-almas comentavam entre si sobre a igreja das crianças, dizendo que o local era macabro e provavelmente onde conseguiriam as melhores filmagens para o canal. Lester ignora tudo aquilo, mas ao ir fumar seu cigarro na varanda antes de dormir, novamente vê aquelas pessoas estranhas vestidas com lençol. No mesmo instante, vem em sua mente as fotos das pessoas que tinham contraído a tal doença no passado da ilha. Era muito semelhante à vestimenta,
Mas logo ele começa a rir ao perceber que aparentemente havia agora uma criança junto aos demais. Ele chega à conclusão que aquilo não era coincidência, mas sim uma forma desesperada de convencer ele sobre a existência de fantasmas no mesmo dia que fora contado para ele a história sobre a Capela das Crianças. Ele termina seu cigarro e deita para dormir. O quarto dia, o detetive passa lendo e pensando em como os outros estavam tomando medidas exageradas para tentar convencê-lo de que aquela ilha era assombrada. Entediado, ele passa o dia procurando os possíveis projetores usados pelos caças-almas para criar a ilusão do fantasma da mulher do barão que ele havia visto noites antes. Frustrado em sua busca, ele conclui que provavelmente eles já haviam retirado o equipamento. Novamente, durante a noite, o ciclo se repete. Ao ir fumar, ele vê aquelas pessoas estranhas, mas agora eram bem mais numerosas, passando de uma dezena de pessoas. Por um instante, ele até sente frio. Um frio começar a subir na sua espinha, mas decide ignorar e volta a dormir. Por volta das 4 horas da manhã, gritos de pavor tomam conta da mansão, o que faz com que o detetive e os demais despertem do sono. Ao se levantar e seguir para o corredor, Lester vê os membros do grupo caça-almas correndo escada abaixo. Ele lentamente os segue para verificar o motivo de tanto alvoroço. E ao chegar no andar de baixo, encontram William tentando acalmar um dos membros. Era a jovem Júlia, que chora incontrolada. O medo e o pavor eram nítidos em seus olhos. Ela não tinha olhos. Eram duas órbitas vazias. Eu vi ela entrando na merda da lareira. Gritava a garota enquanto era consolada pelos demais. Lester logo assemelha a descrição com a história contada no dia anterior por William e a visão feminina que tinha visto dias antes, e tomado por raiva de uma pegadinha tão sem graça como aquela, se retira para o seu quarto, de onde só sai pela manhã. Apesar de ter quase certeza que era apenas mais um show daqueles charlatães, o detetive perde um bom tempo se perguntando se aquele olhar de medo realmente poderia ser falso. Na manhã do quinto dia, ao acordar, ele percebe pelo som dos trovões que uma forte chuva caía lá fora. Ele se levanta e desce à cozinha para tomar um café, onde todos já estavam. O grupo dos caça-almas comentavam entre si sobre o acontecimento da noite anterior. Algo incomodava muito a Lester. Aquele olhar de medo ainda era visível no semblante da garota. Mas ele logo recupera sua sanidade ao se lembrar do que outras pessoas tinham sido capazes de fazer só para criar a ilusão nas pessoas que estão de fora. E a julgar pelo tempo que o grupo trabalhava com conteúdos do tipo, provavelmente se tratava de apenas uma atuação. As horas se passam e enquanto observava a chuva caindo lá fora, por um instante ele vê centenas daquelas pessoas vestidas de branco,
mas com um piscar de olhos, elas desaparecem em sua frente, o que o faz chegar à conclusão de que, pela primeira vez, sua mente estava sendo afetada pelo ambiente e pelas narrativas. Você não acredita que ela tenha visto alguma coisa de verdade, não é? Disse William, enquanto pedia o isqueiro emprestado. E você viu alguma coisa? Você foi o primeiro a chegar na sala da lareira, não foi? Questionou Lester, enquanto acendia um cigarro. Aliás, mais um cigarro. Para ser sincero com você, não sei. Esse lugar é muito estranho. Desde que cheguei, tenho visto sombras e ouvido passos por aí. Talvez você tenha razão. Pode ser que seja tudo apenas imaginação. Mas e se não for? Respondeu William. Eles com certeza estão aprontando alguma coisa. Não acho que perderiam a chance de se aproveitar da fama de um pesquisador paranormal e de um investigador renomado. Se quando sairmos daqui, confirmarmos para eles, se tornariam mais famosos do que são atualmente. O detetive, após dizer isso, se retira para o seu quarto, onde horas mais tarde é despertado de seu cochilo por passos pesados no corredor. Ao se levantar assustado, ele escuta as portas do escritório se abrindo e batendo com força. Intrigado com o som, decide ir conferir e, para o seu espanto, não havia ninguém na sala, o que o deixa zangado, imaginando que seria mais um dos truques dos caçadores de almas. Durante o jantar, ele percebe que, apesar de ter certeza que era apenas atuação da mesma, a moça parecia bem abatida. Naquela noite, devido à forte chuva, ele decide que não ia fumar na varanda. Mas após algumas horas dormindo, é acordado por um vento frio que vinha das portas de vidro que davam para a varanda. Enquanto as fechava novamente, ele tem a impressão de ver centenas daquelas pessoas estranhas vestidas de branco. Mas ao tentar olhar com clareza, não vê nada além da escuridão e as gotas de chuva que caíam lá fora. Lester atribui aquilo a estar ainda muito sonolento. Ao acordar, Lester percebe que a internet do local havia caído. Obviamente, o motivo deveria ser a forte chuva que caía. Então, enquanto tomavam café, os membros do grupo Caçadores de Almas questionam como iriam conseguir se comunicar com o barco para saber que horas deveriam se dirigir até o porto no dia seguinte. Questão esta que de imediato foi respondida pelo detetive, os lembrando sobre os telefones via satélite que estavam no escritório para emergências. Após o café da manhã, ele então decide ir ao escritório para verificar os mesmos. Lester adentra a sala que estava fria, ao ponto de lhe causar um arrepio na espinha. Ao se aproximar da escrivaninha, percebe que provavelmente deveriam estar nas gavetas, já que não conseguia ver os mesmos sobre a mesa. Mas ao abaixar para vasculhar as gavetas de baixo atrás dos dois telefones, seu corpo se arrepia inteiro e um medo toma conta do detetive ao ouvir o som do balançar do lustre e, junto, um som característico de corda balançando. Ele aguarda um segundo antes de levantar para olhar a origem do som. Para seu alívio, ao olhar não havia nada normal, além do velho lustre que ainda se movia um pouco, mas poderia ser explicado com uma simples rajada de ar. Lester verifica os telefones e os coloca de volta na gaveta.
Em seguida, sai do escritório. O dia corre normal e tedioso devido à falta de internet e à grande chuva que caía lá fora. Próxima noite, o grupo de caça-almas decide que iria até o forte, onde iriam fazer uma sessão espírita para fechar o último dia ali com chave de ouro. Eles pedem ajuda a William, que meio relutante decide ajudar. Mas para o espanto deles, Julia decide que não iria, pois não se sentia confortável com aquilo. Ela avisa eles que iria ficar trancada em seu quarto até a manhã seguinte. Eles tentam convencer a garota do contrário, mas acabam a deixando ali, sobre o pedido de que Lester dê uma olhada se estava tudo bem com ela até o retorno deles. O detetive fica na sala, lendo um livro, enquanto fumava o seu cigarro. Conforme as horas iam passando, a tempestade parecia piorar. Uma vez ou outra, ele batia no quarto da jovem para ver como ela estava. Mais próximo à meia-noite, ele avistou os faróis do carro, que o grupo tinha pego para ir ao forte. Ao olhar a hora, o mesmo estranha, pois tinham dito que só voltariam depois das 3 da manhã. Ao adentrarem a porta, ele percebe que estavam apenas William, Albert e Lúcia. E ao questionar sobre o restante do grupo, Lester fica espantado com a resposta: "Estão mortos. Temos que sair daqui o mais rápido possível", respondeu William, com uma voz de desespero. Ele até tenta obter mais informações, porém, os 3 pareciam estar em estado de choque. Só repetiam para que o mesmo fosse buscar o telefone via satélite, para que pudessem pedir ajuda. Lester então sobe as escadas e, antes de ir para o escritório, pede para que a garota saia do seu quarto e se junte imediatamente ao resto do grupo. Ele adentra novamente o escritório, que, desta vez, parecia mais frio que nunca. Um verdadeiro arrepio de medo percorre sua nuca e, quando ele se abaixa para pegar os aparelhos na gaveta, as pesadas portas do escritório se abrem em um estrondo e se fecham em seguida. Lester impulsivamente se esconde debaixo da mesa, por instinto, e então ouve passos pesados vindo pela sala. Em seguida, o som de uma cadeira sendo arrastada, que logo dá lugar para o som de corda e, segundo pelo ranger característico do lustre em movimento, mas dessa vez acompanhado por um agonizar humano, como se alguém estivesse buscando ar, e em seguida o som de carne sendo cortada por uma lâmina, que faz o detetive ficar paralisado de medo, até ouvir aquele som líquido, acompanhado pelo som de algo viscoso e úmido caindo ao chão. Lester sabia que aquilo era impossível, mas não podia ignorar as coincidências. Não queria acreditar que aquilo estava acontecendo ali naquele momento, justamente com ele, o rei do ceticismo. O mesmo fica imóvel, até sentir um líquido quente tocando suas mãos. O líquido vinha por debaixo da mesa, assim que a luz bate da tela do telefone ilumina o mesmo. Lester decide agir. Aquilo era sangue. Ao se levantar, ele saca seu revólver, ao qual ele escondia a existência de todos os demais. A visão à sua frente o faz gelar. Pendurado ali estava Marcos, o líder do grupo Caça-Almas, e como descrito no Suicídio do Barão, o mesmo também tinha aberto o seu corpo com uma faca, da garganta até o estômago. Mas o que deixou Lester gelado não foi isso, mas sim
a figura fantasmagórica no canto da sala, que sem dúvidas era idêntica à descrição do maldito barão. O detetive dispara 2 vezes contra a coisa que nem se mexe, antes de sair correndo escada abaixo. Ao chegar na sala da lareira, os demais começam a discutir com ele sobre o porquê de ter trazido uma arma para aquela ilha. Discussão que é interrompida assim que um espectro feminino surge de dentro da lareira e arrasta Albert, que estava próximo à mesma, para dentro do fogo, e deixa o grupo perplexo e em pânico, que se torna visível, e todos ali, sem exceção. Àquela altura, até mesmo Lester, que era racional, tinha aceitado que aquele lugar era maldito. Eles então saem da casa e correm para o carro, enquanto ouviam, vindo da residência, gritos desumanos de gelar a alma. Assim que entram no carro, quando o detetive ia dar a partida, de uma hora para outra, se veem cercados por centenas daquelas pessoas cobertas por lençol. Você, que é o especialista, sabe dizer que merda está acontecendo aqui? Disse Lester, olhando para William com cara de espanto. O maldito do barão criou um portal de almas aqui. Ele tornou a linha entre o nosso mundo e o mundo dos mortos muito fina, com os rituais satânicos que ele fazia aqui. Se não sairmos, logo nos juntaremos a eles. Espíritos presos a lugares como esse têm rancor dos vivos, que podem ir onde quiserem, fazerem o que quiserem. Eles farão de tudo para nos fazer se juntar a eles. Lester alega que tinha uma ideia e sai em disparada com o carro, mesmo enxergando pouco devido à forte chuva. O plano do detetive era ir até o cemitério de barcos abandonados no intuito de tentar achar pelo menos um que fosse navegável para fugir daquela loucura, já que esperar o barco vir os buscar não parecia ser algo viável. Assim que compartilha seu plano com os demais, apenas Lúcia se recusa a se arriscar no mar em uma chuva forte daquelas, o que os faz entrarem em um acordo, deixando para ela o carro e a arma do detetive para que pudesse tentar se proteger até a chegada do barco. Após seguirem até onde era possível ir com o carro, o grupo, sem perder tempo, corre em direção à praia enquanto ouviram o carro sair em disparada. Lester acha um barco de pequeno porte que consegue colocar de volta ao mar, após esforços com a ajuda de William. Em seguida, começam a remar com remos improvisados para tentar vencer a correnteza que estava forte devido à grande tempestade. Mas os 3 se veem bem motivados a conseguir, pois ao olharem para a praia, percebe que a mesma estava tomada por aquelas criaturas horrendas cobertas com lençóis. Era possível ouvir um rádio ao fundo, mesmo que com o volume baixinho. A polícia ainda está investigando o terrível cenário encontrado na Ilha das Almas, onde ocorreu uma terrível tragédia ainda sem explicação. Os únicos 3 sobreviventes ainda se encontram internados devido a terem ficado 3 dias à deriva em alto mar. Lester acorda assustado, percebendo ao abrir seus olhos que se encontrava em uma cama de hospital. Após receber alta e prestar depoimento para a polícia, o detetive recebe a visita de George, que o entrega um cheque adicional de $300 mil
pelo imprevisto. Espero que seja o suficiente. Lamento pelos imprevistos. Como esperado, o relatório seu e do Sr. William se contradizem. Infelizmente, a jovem Júlia está internada em uma instituição psiquiátrica devido a um transtorno traumático. Você tem certeza de que não ocorreu nada de sobrenatural naquela ilha, Sr. Lester? Questionou Jorge enquanto entregava o cheque ao rapaz. Apesar de relutar em sua resposta, Lester decide que não iria contradizer o seu relatório, mesmo tendo presenciado coisas inexplicáveis. Ele ainda se negava a acreditar naquilo. E então afirma que sim, tinha certeza do que tinha visto. E tudo o que tinha presenciado estava no relatório, como pedido por seu empregador. Mais tarde, Lester descobriu que William tinha anunciado que daria um tempo na sua carreira. E as mortes tinham sido creditadas a Marcos. Infelizmente, Lúcia também tinha cometido suicídio na ilha. Provavelmente cercada por aquelas coisas. Já Júlia estava internada devido ao trauma da experiência ter sido muito para sua mente. Cerca de um mês depois, Lester recebe uma ligação. Ao atender o telefone, de imediato, o detetive reconhece a voz. Era seu empregador, Arthur. Olá, detetive. Peço desculpas pelo incômodo, mas gostaria de lhe fazer uma pergunta, se não fosse muito incômodo. Lester aceita e questiona qual era a pergunta. Sobre o seu relatório. Você tem certeza que está claro? Tudo o que aconteceu lá, o senhor tem certeza? Tem certeza que não aconteceu nada fora do normal? Nenhum indício sobrenatural? Lester responde a questão com firmeza, negando, pois tinha certeza que tinha ocultado as experiências sobrenaturais. Lamento informar que, mesmo sem perceber, o senhor presenciou algo sobrenatural que também foi relatado pelos demais. Quando disse que na ilha as pessoas da vila eram estranhas e vocês chegaram a interagir com elas. Mas infelizmente tenho que dizer que não é possível, pois todos haviam deixado a ilha quando a comprei. Ou seja, só seria possível se fossem fantasmas. Lester fica pensativo ao ouvir aquilo, mas ao ver uma notícia na tela da televisão que tinha deixado no fundo para atender o celular, o mesmo deixa o aparelho cair ao chão, pois a notícia falava sobre a morte de um bilionário e a pessoa da foto se tratava inegavelmente de Arthur, o que fez Lester se encher de pavor antes de ouvir vindo do celular caído ao chão uma pergunta acompanhada de uma risada maligna. Então, detetive Lester, tenho uma última pergunta para lhe fazer. Você acredita em fantasmas? Contos diversos. Você acredita em fantasmas? Autor Carlos Alexandre Eulrich. Mundo obscuro. E aí, aterrorizados, o que acharam da história de hoje? É de arrepiar, não é? Deixe aí suas opiniões nos comentários. E se quiserem mais histórias como essa, se você gosta de ler, o link da página vai estar na descrição do vídeo.
E aí, você que ainda não é inscrito e gostou do conteúdo do canal, se inscreve aí, vai ser uma honra ter você aqui conosco, tá bom? Peço a todos que não saiam do vídeo sem deixar o like, sem compartilhar o vídeo com mais pessoas, sem ativar as notificações do canal tocando o sininho para sempre ser notificado quando eu postar algo novo aqui na plataforma. Todos esses passos ajudam muito o canal. Você pode também dar um up para o canal, se você quiser e puder, é claro, usando o Superchat, Super Stickers, o Valeu e até mesmo o Pix. A chave do mesmo vai estar na descrição do vídeo também no primeiro comentário. Se você tem um relato, um conto, uma história e queira compartilhar conosco, basta que envie para o e-mail do canal, que também está na descrição do vídeo. Olha, meus amigos, meus aterrorizados, eu estou também no Spotify Podcast. Vai lá prestigiar se você gosta do meu trabalho, dá um up lá também. Você pode também ir nas playlists do canal, que está recheada de vídeos, mais de 1000 vídeos, cheio de histórias de arrepiar. Você pode também prestigiar meus outros canais, me seguir nas outras redes sociais. Afinal de contas, é muito bom estar com vocês. Quero agradecer agora a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam e muito, tanto na criação como na divulgação do meu trabalho, e agradecer especialmente a todos vocês, meus aterrorizados. Obrigado por estarem aqui sempre comigo e não soltarem a minha mão. Quero agradecer agora a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam e muito, tanto na criação quanto na divulgação do meu trabalho. Mas principalmente quero agradecer a todos vocês aterrorizados. Obrigado por estarem sempre comigo e não soltarem a minha mão. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Eu amo vocês demais. Ah, mais uma coisinha. Vocês acreditam em fantasmas?